Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio. Você não pode fazer isso. O quê? Na hora que eu estiver falando, você tá de microfone. Porque senão... Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Ops, Desculpa o Áudio Longo. Esse episódio foi feito com muito carinho. O tema dele é Quando o Amor Vira Projeto. E ninguém melhor do que o meu namorado para ter essa conversa aqui comigo, em especial ao Dia dos Namorados. Então espero que vocês curtam. Boa audição. Gente, eu e o Léo temos... A gente vai fazer... Quantos anos, amor, que a gente vai fazer? Você não sabe? Quantos 16. Nós vamos fazer 16 anos de casados. E a gente decidiu fazer esse episódio porque eu tô com alguns projetos aí no digital, enfim, ele tá me ajudando muito. E vai ser legal mostrar aqui um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como tudo começou, um pouquinho de como a gente construiu essa família. E aí, em especial, ao Dia dos Namorados, a gente decidiu bater esse papo aqui. A ideia é que seja um papo muito leve, eu vou trazer aqui alguns momentos marcantes que houve, assim, nessa trajetória aí de 16 anos juntos. Não é casinha. Então, o que fica aqui, se a gente não resolver aqui, a gente resolve depois. Pois é. Definiu a casinha. Mas a grande ideia é que a gente mostre um pouquinho de como essa relação foi sendo construída e como a gente cresceu e evoluiu como casal juntos, tá? Legal. E já é uma primeira prova de amor, né? Ele tá aqui, porque ele nem Instagram tem. Então, só dele ter topado tá aqui pra bater essa conversa na frente de uma câmera já é uma prova de amor. Mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Amor, fala um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem. Tipo, Quem é você? tipo quem sou eu? Vou me vangloriar ou só o basiquinho? Fala um pouquinho. Eu sou um cara gente boa, um cara parceiro, eu sou... não sei. É difícil. Não sei. É difícil falar quem eu sou. O que você faz, amor? Eu? O que você faz na sua vida? Não sei, acho que... Qual a sua profissão? O que Atualmente, você é além de pai? Isso que eu falo agora, eu sou pai e marido, né? Mas fora isso aí, atualmente eu sou professor. É isso. Você é professor de quê? Professor de matéria? Geografia. Professor de geografia. Geografia. Aí atualmente é isso. Qual a galera, a turma, qual a faixa etária da galera que você... A galerinha legal, 6º ano. Só os meninos maravilhosos e agitados. A faixa etária é 10, 11 anos? 11, 12 anos. É um trabalhinho bem leve, né? É, estressante. Brincando, mas é tranquilo. Mas você sempre gostou de criança, então é uma coisa assim que meio que você tá se realizando, né? Assim. Não, e sempre foi uma vontade, sempre tive essa vontade, né? De estar em sala de aula, em outra matéria, mas em sala de aula. Desde que a gente se conheceu, basicamente, né? Era pra ser em outra matéria, mas aí tá sendo em geografia. É isso. Então é um momento que você tá curtindo. Tá sendo bom. Bom. Nova experiência. A gente casou há 16 anos atrás. Isso. A gente deu o nosso primeiro sim. E eu digo primeiro sim porque eu acho que no decorrer desses anos, conforme as coisas foram acontecendo, a gente foi dando vários outros sims, né? Isso. Então mas a gente casou muito novo. Esse nosso primeiro sim foi um primeiro sim muito... A gente era bebê, né? Eu tinha só 20 anos. Você já tinha 30, né? Que você é. 4 anos de diferença, sabe? Então, assim, a gente era bebê ainda, e apesar de namorar muitos anos, que a gente namorou 6 anos aí pra poder casar, mas a gente ainda era muito imaturo, criancinha mesmo. E Sim. aí a gente decidiu dar esse primeiro sim, porque o Davi veio e o Léo meio que, eu lembro que na época, assim, você que se recusou deixar o Davi crescer sem você estar tão perto, assim, acompanhar tão de perto. E realmente, assim, não tenho vergonha de dizer, a gente decidiu casar porque eu tava grávida, né? Foi. Tinha muitos anos que a gente tava namorando, mas a decisão de casar veio mesmo por conta da gravidez e você queria muito fazer parte ali daquele momento, e aí a gente viu que talvez se ficasse só namorando, cada um na sua casa, você não ia ter tanta presença, né? E aí a gente decidiu casar. Mas não deixava de ser 2 crianças ali, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho legal a gente resgatar é quem eram aquelas pessoas há 16 anos atrás dando esse sim. Quando eu penso, assim, por exemplo, em mim, quem era a Aline ali dando esse sim, eu era uma Aline bem imatura, eu acho, assim, uma Aline muito criança, assim. E a visão que eu tinha de casamento era... Tanto que eu acho que a primeira vez que eu te pedi em casamento, eu tinha 16 anos, né? Foi muito, muito intenso aquilo lá, eu lembro. Então eu não tinha essa visão do que era realmente você construir uma vida juntos, assim. A visão que eu tinha de casamento era muito brincar de casinha mesmo. Então, se a gente não tivesse casa, na minha cabeça, que a gente ia dar um jeito, ia ter casa e ia ser fácil, Isso. né?
E se não tivesse comida, as nossas mães iam ajudar e a gente ia ter comida e aquilo não traria problema nenhum. E tudo que eu precisava era de uma casa e comida. Então, para mim era simples. Então, Sim. eu vejo muito essa linha imatura nesse lugar mesmo de criancinha, bebê, de não entender a complexidade de tudo que a gente ia passar, dando aquele sim sem estrutura, assim. Como é que você enxerga isso, assim? O Léo, você tinha essa mesma visão desse Léo, assim, lá dos 23 anos? Não, não tinha. Hoje em dia, outra pessoa. Eu lembro muito da ideia da. Eu sempre fui um pouco mais responsável por conta. Eu ajudava minha mãe, meu pai, né? Eu que ajudava em casa e tal. Eu tinha esse olhar. Quando eu falei que a gente não estava na hora de casar, por exemplo, quando você me pediu em casamento em 16 anos, eu já tinha esse olhar mais de. As coisas são fáceis, mas não tão, né? Mas eu cresci bastante. Muita coisa mudou mesmo. Mas qual era a parte, assim, qual era a grande, assim, uma ingenuidade sua, daquele Léo de 23 anos, assim? Porque, assim, pensando aqui agora, a gente poderia ter estruturado a nossa vida como o meu pai falou. Quando o Léo, a gente foi anunciar que eu tava grávida, aí o Léo sentou lá no sofá e foi falar pro meu pai que eu tava grávida. E aí ele falou, não, a gente vai casar e tudo. E o meu pai foi contra. Na hora o meu pai falou assim, não, não é pra casar, porque a Aline acabou de entrar na faculdade, então deixa ela terminar a faculdade, e aí depois vocês vão casar. Só que ali naquele momento, minha mãe meio que deu uma pressionada, né? Não, vai casar sim. E você entrou na onda, assim, beleza, então vamos casar, né? Assim, houve alguma ingenuidade ali naquele momento, assim, que talvez seria fácil, não seria tão difícil, porque a gente passou realmente por coisa muito difícil, né? Principalmente a parte financeira. Qual foi a ingenuidade, assim, do Léo, que você acha, assim, esse Léo de hoje, que talvez você não tinha essa visão naquela idade? Eu não sei se é certo ou se é errado, mas talvez ter ido realmente, aceitado mesmo o pouco tempo que nos foi dado, né? Que, É, de repente, termos casado mesmo, porém, sei lá, um ano depois, tempo de fazer uma reserva, de ter sentido como é que seria estar junto com o filho, por mais que a gente fosse, sei lá, com aluguel, com coisa do tipo, né? Pra sair da ideia da casa, né? Da sua mãe e tal, mas talvez a gente tenha se apressado muito mais do que o necessário, né? E nós nos apressamos sem pensar em nada, foi só naquela coisa mesmo da a pressão do momento, né? Aconteceu a pressão, você precisou pensar rápido, a gente pegou e foi, a né? primeira coisa, por exemplo, que você abriu mão e que talvez a gente tivesse conseguido conciliar, se a gente tivesse dado um pouquinho mais de tempo, não tivesse ido tanto no impulso, é a faculdade, né? Porque você abriu mão da faculdade. Na época, ou eu poderia fazer faculdade ou ele, porque não dava, com a nossa renda, não dava para pagar as duas faculdades. E aí você abriu mão de uma Foi. faculdade que era o teu sonho, assim, Na né? época eu estava no segundo ano de direito. Segundo ano? Acho que era o segundo ano de direito. Aí ou era a minha ou era a sua, porque você precisou. Você não estava trabalhando na época. Aí eu tive que estar em 2 empregos. Eu lembro como se fosse hoje. Era 2 empregos. E nessa loucura toda. E é que a gente não pagava aluguel e nada assim ainda, né? Não. E foi bem tenso mesmo. Mas aí eu tive que fazer isso, essa mudança, né? Só que você Porém, acha, amor, que se a gente tivesse esperado assim mais um ano, por exemplo, você acha assim que a gente não, por isso que eu teria? disse que no começo que eu não sei se é certo ou não, né? Aham. Porque hoje em dia, com a cabeça mais madura, um ano não resolveria nada. Porque nós estamos com 16 anos e nós não estamos tão bem de vida assim ainda, né? Tão tranquilo assim. Então, acho que um ano não resolveria não. Porque a cabeça é que era limitada, eu acho, né? Nossas cabeças, né? A gente foi ter casa quando? 2 anos depois, que foi que você me pressionou lá, vamos comprar casa, Ah, muito mais, ocidental. amor. A gente casou em 2010, a casa. Ah, o Ocidente, lá, a casa Isso, no ocidental. Ocidental. Nós compramos, eu acho que foi uns 2, 3 anos Pois é, depois. até nisso aí a gente vê como é que tem a maturidade que vai se adaptando, né? Porque, por exemplo, eu não tinha, por mais maduro que eu fosse na época, pra idade, né? Eu não tinha o pensamento de ter aquela casa naquele momento. Aí você pressionando, vamos sair, não faz sentido a gente estar aqui na casa da sua mãe. Aí que a gente pegou e falou, vamos financiar a casa. Aí foi que a gente financiou, não chegamos a morar lá, né? Mas ali já foi um passo de maturidade, talvez, nosso, né? De construção, né? De iniciar uma construção nossa, né? De ter uma responsabilidade diferente. Mas até isso aí mostra o quanto que a nossa cabeça ainda estava de criança, né? Porque demorar 2, 3 anos para começar, assim, Isso, o que a gente fez nesses outros dois, é três isso. anos, né? Ficou parado ali, Tava né? ainda muito parada ali, vivendo a vida de casinha. E aí eu penso muito, assim, olhando para esse passado, chegou um momento que talvez até por isso, por a gente não ter uma vida estruturada e ter que construir o avião com ele voando, né? Esse Eu acho que em alguns momentos eu tenho essa percepção, me diz se você tem uma diferente, mas em alguns momentos a gente chegou a meio que firmar uma parceria de sociedade mesmo, assim, né? Eu estava muito envolvida com uma carreira, né? Você sempre foi muito imerso, assim,
na criação dos meninos, foi muito perto, né? É um valor seu, né? Que você sempre quis amparar ali, é muito cuidadoso com os meninos. E meio que isso acabou que virou uma sociedade, né? Ainda mais assim, quando você estava trabalhando uns 2, 3 empregos que você tinha, a rotina afogava a gente, porque os meninos eram pequenos. Isso. Era uma loucura, então a gente foi, e morando ali na casa da sua mãe, a casa tinha um cômodo, então liberdade de casal era zero, a gente não tinha liberdade de casal, então acabou que por alguns anos eu acho que a gente viveu mesmo uma sociedade, e uma sociedade que eu digo assim, tipo divisão de tarefas dentro de casa, né? Então eu tinha as minhas tarefas, você tinha as suas tarefas, no final do dia a gente deitava morto e ficava ali esgotado. Você enxerga também que a gente passou por isso, passou por essa fase? Assim? Sim, a gente teve essas escolhas mesmo. Escolhas não, essa parceria mesmo de divisão, né? Esqueci o termo que você falou. Realmente, eu fiquei focado numa parte, você ficou na outra, e no final do dia a gente se encontrava e tentava fazer um meio termo ali, né? Mas que muitas vezes não dava certo, né? Porque era tão corrido, né? E todo mundo tava com a cabeça pilhada em coisas diferentes. Mas sim. E a gente foi se largando, assim, eu acho, assim, que a gente passou por uma fase difícil. Não tem como tá próximo se você não tem momentos, né? Uhum. Então, ou seja, se eu tava tendo um momento de um lado, você do outro, naquele pouquinho de momento que a gente tinha, era para acertar as coisas do dia seguinte que cada um teria que fazer a sua parte, né? Então, essa coisa mais romântica, mais idealizada, assim, de, sei lá, vamos andar juntos a todo momento, não faz sentido na vida real, né? Porque senão as coisas paralelas não vão sendo tocadas, né? Tem uma frase que eu detestava. O Léo, ele sempre tem esse jeito mais objetivo de ser. Nessa hora aqui que a gente vai conversando, acho que todo mundo vai perceber. Você sempre foi muito mais objetivo, amor. Um jeito muito prático de ser. E toda vez que eu ia reclamar sobre esse distanciamento, né, sobre essa sociedade que a gente tinha virado, você falava uma frase assim que eu detestava, que é assim, bem-vindo ao casamento, Aline. Casamento é isso. Mas eu sempre tive essa questão mais de, não vou dizer, eu sempre tive esse pensamento, mas no sentido de que a realidade não é só a empolgação de estar junto e fazendo coisas de casal ali, né? Momentos de casal, não. E a questão financeira, e a questão de educação dos meninos, e, sei lá, o seu horário de lazer, né, individual, que a gente sabe que não no início não foi nada trabalhado, né? A gente nem tinha isso, né? Então tinha que ser um pouco mais direto mesmo, né? Mas aí para você ver, assim, o perigo que eu acho, que é um dos aprendizados eu acho que eu tive aí no decorrer desses 16 anos, de, mesmo você estando numa relação, você achar que é o que você pensa, que você tem que focar ali muito no que você pensa, no seu sentimento. Porque você imagina, eu casei com 20 anos e a percepção que eu tinha de casamento é o casamento de boneca. Isso. É a casinha de boneca. Então ia ser aquele homem que ia me acordar com café da manhã, nós íamos passear no parque de mãos dadas, íamos ver o nascer do sol, enfim, aí ia ser toda aquela coisa florzinha, bonitinho. Sim. E aí de repente vem um choque, mora na casa da tua sogra, os meninos não deixam você dormir de madrugada, você trabalhando em 2, 3 empregos, a gente passando necessidade, eu querendo, finalmente, tô livre da minha mãe, então eu posso viver minha vida e de repente tá presa assim, né? Sim. Então foi muito um choque pra mim. Aí olhando assim hoje, eu penso até que essa sociedade talvez foi uma estratégia, mesmo que inconsciente, foi uma estratégia que a gente conseguisse sobreviver, para que a gente conseguisse sobreviver ali com tantas responsabilidades que vieram de forma tão brusca, assim, tão rápida, né? E aí, pelo menos na minha cabeça, começou muito essa coisa assim, tipo de projeto de vida. Porque lá, anos atrás, que eu comecei a perceber isso, eu sempre comecei a trabalhar, assim, nessa parte de quais são as estratégias que a gente pode fazer para mesmo sem dinheiro, mesmo sem estabilidade, a gente começar a construir algo, né? E eu acho que a gente foi fazendo isso de maneira muito natural, assim, no decorrer da vida, né? E aí veio a casa do Ocidental, que foi o primeiro investimento que nós fizemos. Aí depois a gente conseguiu comprar esse lugar que a gente mora hoje. Compramos esse lugar assim do zero. Compramos ele do zero, assim, sem nenhum pensamento, não tinha projeto de casa, né? E você era o pedreiro, o arquiteto, o cara da contabilidade. Você era como tudo que a gente fez nessa vida, né? Sempre assim. Então, de forma muito sem ser intencional,
esse amor começou a virar de fato um projeto, para que a gente começasse a construir essa vida. E aí, eu queria ver se você tem essa mesma percepção, se você tem um olhar diferente. Porque o olhar que eu tenho é assim, eu sou mais impulsiva, assim, mais da decisão, assim, que é o que dá um empurrão pra gente ir. Você até pensa, mas aí você fica muito ali de segunda, nossa, será que tá na hora? Será que vamos fazer as coisas assim como deve ser mesmo, né, certinho, ou vou seguir a onda dela? E eu sempre fui a mais impulsiva. E talvez esses dois perfis tenham ajudado, assim, a gente, a mesmo com tão pouco, porque a gente tinha muito pouco quando a gente começou a construir as nossas coisas, a gente conseguiu construir coisas tão grandiosas, Sim. né? Então, essa casa, por exemplo, é fora da realidade do ambiente em que a gente vivia, Muito né? fora, não teve muita coisa assim, não. Não, eu também tenho essa ideia assim, também, que a gente começou desse meio pra cá, né? A gente conseguiu se estruturar bem mesmo assim, com essa coisa mais compulsiva, vamos dizer assim. Eu ia falar impulsiva, né? Mas eu vou falar compulsiva mesmo. Não é compulsiva, porque a gente não tinha. Mas Não aí, era compulsiva. mas a ideia de você. Compulsão seria se a gente tivesse 2, 3 casas e eu ainda ficasse louca. Eu quero casa, quero casa, quero casa. A gente não tinha casa. Não, mas não falando da casa, mas eu quero viajar, quero comprar isso, quero aquela coisa, quero uma roupa, eu quero roupa para meus filhos, eu quero Quero ir em tudo de uma vez. Pirinópolis. Isso aí é tipo uma compulsão, mas tudo bem. Mas vamos usar o impulsivo então mesmo, tá? Pra não ficar uma coisa meio pesada. Não, é legal, esse equilíbrio é bom, porque, igual você falou no começo, eu tenho uma coisa mais focada assim, né? Eu seria um pouco mais seguro se, sei lá, não estivesse com você, eu estivesse com outra pessoa, né? Mas Não tem você e outra pessoa. se eu Não estivesse tem. sozinho em casa, solitário e no mundo, largado, Isso. eu seria mais seguro financeiramente e até como pessoa mesmo, né? Que eu nunca fui tanto assim de balada, de essas loucuras todas, né? Então, ou seja, você é o equilíbrio, na verdade, né? Porque a gente se equilibra, né? Eu coloco um pouco de freio na sua intensidade, né? E você me ajuda me levando para um lugar ou outro com um pouco mais de dinamismo ali, né? Um pouco mais de diferença, né? Porque senão eu estaria talvez num mundo mais. A gente estaria lá na sua mãe ainda, amor. Eu não sei. Mas no meu caso, se eu tivesse minha mãe, estaria, mas eu estaria com O coisas, dinheiro. isso, pertences por aí, né? Mas que eu nunca fui de gastar assim, né? Mas fez sentido mesmo. Foi uma mudança legal, foi crescimento. A gente comprou esse lugar que a gente mora hoje numa loucura, assim, bem impossível mesmo. A gente já tinha uma casa, só que a gente nunca tinha tido coragem de morar nessa casa porque era um pouco longe, distante da nossa família e um local um pouco ruim de ônibus. E na época tinha só um carro, então com 2 crianças Isso. era inviável morar ali. E aí a gente tinha muito na cabeça de não, eu quero construir uma casa, quero construir uma casa do zero. Aí começamos a ver espaço e tal, aí vimos esse lote, era um lote só, não tinha nada construído. E falamos com o dono, e na época o meu salário era o quê? 3 mil reais só. E o Léo fazia bico na época, né? Era autônomo, então a renda não era fixa. E aí a gente chegou no dono aqui do lote e falou assim: não, a gente vai dar. Era 60 mil reais Isso. o lote na época. Ele falou assim: não, a gente vai dar 30 mil. 30 mil pensando que ia fazer um empréstimo, esses 30 mil. E aí, daqui a 6 meses, a gente vai dar o restante, que eram mais os 30 mil. Mas eu não sei da onde. Eu tirei da minha cabeça que a gente conseguiria ter 30 mil reais em 6 meses pagando o empréstimo da entrada, que era os 30 mil que a gente tinha dado pro cara. Isso. Enfim, foi um tormento, assim, foi um ano ali, um ano de 2014. Ah, detalhe, eu tinha acabado de assumir a vaga no meu atual emprego, então eu tinha 6 meses. Era 6 recente, meses. Eu tinha 6 meses de empresa. E aí a gente deu Não sei nem se eu fico, já vou fazer logo um empréstimo e fazer dívida pra frente. Esse é o tipo de impossibilidade que a gente sempre teve, né? Eu lembro que eu falei pro meu chefe que eu tava comprando essa casa e 6 meses depois eu falei que comprei na loucura e ele falou, cara, você é muito louca, como é que você faz isso? Eu acho que ele até me efetivou com pena de mim, né? Deixa eu efetivar essa pobre aqui que sabe tá lascada. E aí eu falei, aí ele falou, não, mas só não vai construir agora, né? Porque você precisa pagar e tal. Só que aí no mesmo ano a gente decidiu construir, levantamos a casa assim em 3 meses, né? Foi, muito rápido. Muito rápido. 3 meses construímos a casa e entramos já pra dentro da casa e já começamos a morar, todo mundo feliz, né? E aí quando eu falei pra esse meu chefe que a gente tinha construído, ele, quê? Como é que você fez isso? Que loucura! Verdade. Então, e é engraçado lembrar dessa história, porque não é só a gente que se achava doido, né? Todo mundo ao nosso redor. A sua mãe falava, vocês vão morar lá naquele lugar, tão longe, longe da família, que a gente sempre juntos, né? Eu com minha mãe, com meus pais ali, com minhas irmãs, todo mundo do lado, você também. Então, até para a pessoa que estava ao redor mesmo, foi uma loucura, assim, de o que vocês estão fazendo da vida de vocês, né? Escola dos meninos mudou, tinha que acordar mais cedo, continuar no mesmo lugar, mas acordar mais cedo, porque é um pouco mais distante.
Foi bem intenso mesmo. Mas lembrando agora, e a gente teve muitas brigas aí nesses 16 anos, mas toda vez que eu resgato um pouco assim da nossa história, eu vejo o quanto que a gente cresceu com cada dificuldade. Sim, Porque essa temporada, por exemplo, da aquisição da casa, foi uma temporada muito desgastante, porque tinha dívida envolvida. Então a gente começou a ter brigas que a gente nunca tinha tido, assim. Mesmo lá na casa da sua mãe, morando num cômodo, a gente não tinha as brigas que a gente teve quando a gente adquiriu esse isso. lugar aqui, né? Porque uma coisa eu acho que é você chegar olhar pro outro e falar, ó, eu aqui tem 2 iogurtes, mas não é da marca X, é de outro, mas tem. Então você trabalha com essa ideia. Outra coisa é você falar, eu recebo 5.000 e nós estamos devendo 15 esse mês. Eu já estou trabalhando o máximo que eu posso, nós dois, e como é que faz? Aí a pressão é outra, né? Então quando você coloca mesmo essas coisas maiores, aí o teste é maior mesmo. O teste muito grande, assim. E eu acho que a gente meio que passou por essa prova de fogo, né? Sim. Foi até bem na época, assim, das crises do 7 ali, que quando a gente fez 7 anos, a gente, uau, vencemos a crise dos 7 anos. Foi tipo isso mesmo. Foi mesmo, né? Realmente. Foi. A gente quase separou. E muito assim, a gente não brigava porque não se amava. Não tinha discussão do sentimento. A briga era só pelo tamanho da dificuldade, o buraco que a gente tinha se enfiado, como é que a gente ia sair dali. Assim, olhando para hoje, é claro, né, com o conforto que a gente tem, eu não me arrependo, assim. Sim. Foi uma loucura, assim, mas eu não me arrependo. Só que é muito perigoso. É muito perigoso dar os passos da forma com que a gente deu, porque eu acho que nós dois, a gente se elevou ao extremo, assim, o estresse ao extremo, assim. Eu fiquei muito estressada, muito pressionada. Você ficou muito estressado, muito pressionado. E ali era faísca. Era coisa assim, tipo de, sei lá, fez bife. Ah, não quero comer bife. Aí... Não, é um teste muito grande mesmo. E se a pessoa não tiver como dizer, coisas para se apoiar, que no caso a gente era a nossa família, né? Os meninos, né? O que a gente já tinha construído, a gente parou, pensou. Porque se a pessoa não tem coisa assim que vê a importância, não consegue não. Porque tem que ter um apoio muito grande assim, de alguma coisa para conseguir fazer você respirar e falar, não, é só por causa de dinheiro. Eu não vou sair de uma relação, eu não vou, sei lá, deixar meus filhos, eu não vou desestruturar uma coisa que tem sentido porque eu estou estressado por não estar conseguindo bater uma meta específica ali, né? Sendo que o melhor, talvez, o mais faz mais sentido é sentar, se reposicionar ali, né? Falar, qual a dificuldade, com o outro, qual o plano, o que nós vamos fazer? Vamos tentar dar um direcionamento aqui. A gente, por mais que nesse meio do caminho a gente não tivesse tanta condição de fala assim, condição não, a gente não tinha tanto momento para se abrir, para falar mais assim mesmo, para discutir mesmo especificamente, né? Coisa que a gente hoje em dia já é um pouco mais maduro com isso, né? Mas antigamente faltou muito isso. Acho que conversa, que você acha? Acho que faltou um pouco mais de parar para conversar. Por mais que a gente tivesse um pouco mais de apego assim. Mas eu acho que a gente não conversava tanto porque a gente estava armado. Você vê isso, assim, eram os dois muito... Não, sem dizer essa questão sem dizer essa questão de estar armado. Um dos dois tem que sempre estar um pouco mais no sentido de apaziguar, porque senão. E quem é esse choque. de nós dois? Claro que sou eu. Se não for eu, o cabeça aqui, tá errado. Não, amor. Não. Tu acha que tu é Com esse? certeza. Direto ou indiretamente, sempre sou eu que vou dar uma freada, falando, não é assim. Quantas vezes você já falou com raiva de mim? Porque eu levo na tranquilidade, você quer brigar e eu pondero ali. Respiro, às vezes eu até saio do ambiente, dou uma respirada. Sai, me deixar falando sozinho, virar as costas e sair. Qualquer pessoa vai ficar louca. Você entende que talvez seja uma estratégia? Porque assim, se eu vou bater de frente, talvez eu também tô armado, você tá armada e dá ruim. Se eu dou um tempo pra gente ali, a gente consegue se organizar. Tem funcionado, né? Então, mas você trouxe um ponto que eu achei bem legal, sobre a construção. E eu acho que a gente fez isso muito desde o início. Sim, muito assim, porque você tem muito essa pegada também, né? De valor, família, tá junto. E aí, como esse pilar família sempre foi algo muito valoroso pra gente, então, por mais que a dificuldade viesse, assim, a gente sempre pesou. Né? Mas porque existia esses momentos, já estava consolidado os nossos momentos. Isso. E coisas simples, quando a gente fala assim, coisa simples, é tipo, vamos jantar juntos. A gente tem muito isso, né? Demais. Então, a rotina pode ser uma loucura, mas a gente vai jantar juntos. E ali, aquele momento de jantar é importante, né? E pode não ter sido, desculpa te cortar, pode não ter sido a gente ter feito um plano mesmo, assim, a longo prazo, mas estava intrínseco em cada nosso perfil, né? Porque o fato de eu ter deixado oportunidades de trabalho passar, por exemplo, para poder estar com os meninos e fazer essa base, por exemplo,
de fazer com que eles entendessem a importância de sentar juntos, talvez enquanto você estava trabalhando voltar, e a gente poder ter esse momento. Então, ou seja, tudo foi montado ali, uma peçazinha que outra, que fez com que a gente conseguisse vencer esses momentos mais Sim. difíceis, né? E foi meio que também passando isso pra eles, porque você vê que eles têm isso hoje, assim, Isso. hoje eles são bem família. Ontem mesmo a gente tava aqui tarde, todo mundo ficou fazendo as suas coisas durante o dia, aí tarde da noite a gente não tinha se visto ainda. Sim, isso. Na hora que a gente olha, de repente tá todo mundo na cama, já Em era cima da meia-noite, gente, em cima da gente rindo, conversando, né? rindo, brincando. Isso E aí. os meninos são adolescentes, isso é raro, né? Isso é raro. Sair do celular pra ficar em cima dos pais, sei lá, com piadinha boba, né, de quinta série, isso é difícil mesmo. Ou seja, os meninos têm essa base muito boa mesmo de família, né? Pegaram isso e eu acho que foi muito do que a gente construiu. Sim, gente. Hoje, a gente já tem, nós não somos assim, tipo, ricos, Uhum. né? De dinheiro, Isso. ricos de outra coisa nós somos, mas ricos de dinheiro não somos ainda, mas a nossa vida já tá bem mais estabilizada do que antes, né? Sim, Então, a gente já tá conseguindo mexer em melhorias na casa, os meninos estudam numa escola bacana, então assim, as coisas já estão se organizando. Olhando, você agora já tem a renda fixa, olhando para essa vida que a gente tem hoje e pensando assim, principalmente financeiramente, e olhando pelo que a gente já passou, você acha que o dinheiro compra a felicidade mesmo? Não, comprar felicidade. É porque a forma de falar é meio estranha. Né? Mas comprar felicidade não. Eu acho que o dinheiro ajuda a você ser feliz, né? Porque faz com que você tenha momentos diferentes todos os dias, por exemplo. Quanto mais dinheiro, mais momentos você consegue ter diferentes, né? Hoje eu tô na Disney, amanhã eu tô, sei lá, em Portugal. Uhum. Mas uma coisa que eu tenho muita... Qual é a palavra assim de empolgação, de felicidade? Orgulho? Eu tenho muito orgulho, é isso. De falar assim, eu conheço, com meus filhos e minha esposa, nós conhecemos todos os parques de Brasília. Tem uma coisa que era legal que eu fazia com meus filhos, que era explorar. Eu chamava de explorar na época, né? A gente nunca teve essa condição toda. Então, na Asa Sul, entre quadras, tem parquinhos de mesa, parquinhos. Quando eu ia te buscar, por exemplo, no Sebrae, eu ia para um. No outro dia, ia para outro. Em Taguatinga, em Ceilândia, em todos os lugares a gente ia nos parques. Então, ou seja, eu nunca precisei sair daqui para ir para a Europa para meus filhos terem uma base de diversão. Momento de qualidade. É isso, momento de qualidade. Essa é a palavra mais que talvez seja, que fecha essa ideia. Então, ou seja, o dinheiro, no meu caso, eu posso estar sendo bobo em falar, mas não fez diferença nenhuma. Em questão de criação dos filhos e tal, né? Nós poderíamos realmente ter construído a casa mais rápido, mas eu não sei se teria tido tanto... Para ter esse dinheiro todo, a gente tem que ter parado para trabalhar mais. Uhum. Eu não poderia ter tido o tempo que eu tive. Eu ter ido nas reuniões dos meus filhos, para mim, foi mais importante do que eu ter, sei lá... Levado para Disney. Levado para Disney. Muito mais. Até mesmo porque a gente consegue, hoje em dia, fazer um passeio outro mais, assim, sofisticado, um pouco melhor, né? Mas, se não tivesse tido a base ali, se a gente tivesse tido esse tempo mesmo ali de visão, de escolhas ali, acho que hoje em dia a cabeça seria outra, porque talvez eles estivessem afastados, né? Uhum. Talvez a gente não tivesse nem aproveitado antes, nem aproveitado agora, né? Então nós estaríamos sem base familiar, né? Sem estrutura, né? Eu acho que não é pesada mesmo a frase assim, dinheiro compra felicidade, de fato não compra, né? Ainda mais porque a gente vê tantos casos assim, né? A gente tem um caso na família, por exemplo, de doença do Isaac, né? Sim, assim, é isso. Né? Nada, por mais dinheiro que tivesse ali, né? A família tem a estrutura ali, mas de repente vem uma coisa que não tem a ver com dinheiro. Que não tem a ver com dinheiro, então realmente não compra. Porém, hoje, principalmente com a organização financeira que a gente tem e que a gente está se moldando assim para ter cada vez mais, eu vejo muito que o dinheiro não traz felicidade, mas ele garante assim tipo uns 70% de paz na relação. Não, isso é assim, é fato. Porque a necessidade, você passar a necessidade financeira, não é qualquer amor que sobrevive, assim, sendo bem franca, não é qualquer amor que sobrevive, não é o dinheiro que vai trazer, mas a gente experimentou do que é a falta de dinheiro, traz muito no nosso humor e no nosso comportamento, porque a gente se amava, eu nunca duvidei que eu te amo. Também não. A gente se amava, mas a gente quase separou. Isso. Porque a pressão foi grande, né, a escassez, a ausência de ter o que a gente precisava. E só pra gente não deixar a ideia de vocês quase se separaram por causa de dinheiro, não, quase separou porque a gente não tinha condições financeiras de fazer passeios. Né? Não tinha condição de pagar alguém para poder olhar os meninos. É nesse sentido que a gente não conseguia fazer as coisas acontecerem, então o dinheiro ajudaria isso, a facilitar para que as coisas acontecessem, né? Isso. Não necessariamente se você tem R$1.000 ou 1 milhão na conta, né? Uhum. Facilitaria isso, né?
E Ajudaria nisso. a coisa mesmo, assim, de ver, assim, pra mim, eu sei que era frustrante. Pra você, não poder me dar um presente massa Sim. no meu aniversário. Pra você era frustrante. Pra mim, era triste, porque eu não recebi o presente, mas pra você também era Não, frustrante. demais. Então, uma data que era pra ser comemorada, assim, bem legal, acabava tendo ali alguns milindres, enfim, né? Que a gente ficava... Ou um anel ou o aluguel, né? Ou o aluguel. É, tipo isso, né? Então a gente acabava ali sofrendo. Então não acho que vai trazer felicidade, mas talvez se a gente tivesse tido essa cabeça desde lá de trás, de ter tido mais consciência para essa parte Sim. financeira, a gente teria evitado ali várias brigas. Sim, a ideia de você sobrou um pouquinho, em vez de você ir pra pizzaria, vamos guardar para futuras coisas. Coisas simples, né, que a gente consegue fazer hoje em dia, que a gente, sei lá, sabe que não é tão fácil, né? Mas vem muito também a parte boa, e eu sempre gosto de ver isso, a parte boa, que é isso que você falou. As construções que a gente foi fazendo pela ausência do dinheiro, que a gente teve que fazer, que ocasionou em momentos marcantes mesmo da nossa vida e que contribuiu para o caráter que os meninos têm hoje. Porque hoje, assim, os meninos, a gente fala que eles são meninos bem Nutella. Tem vez que é assim, mãe, vamos no Madeiro. Oi? Quando é que eu, adolescente, ia chamar minha mãe pra... Minha mãe ia rir da minha cara se eu chamasse minha mãe pra ir no Madeiro. E o interessante de si é justamente isso. Eles são Nutella, porém Nutellas conscientes. Porque assim, eles hoje em dia conseguem identificar os momentos que a gente pode ir no Madeiro. Porque pra eles, o dog ali da esquina tá sensacional. Massa. Tá massa. Isso. Então ele viu que a gente tá um pouco melhor naquela semana, naquele mês. Vamos lá fazer coisa diferente? Vamos lá no Madeiro, vamos na pizzaria, vamos uma coisa do tipo. Vamos, sei lá, ver a praia, né, que eles falam também, mas quando a gente vai aqui do lado, aqui em Caldas Novas também, pra eles tá tranquilo. Tá massa. Eu lembro da primeira viagem que a gente fez mais assim pra longe, que a gente foi lá no Beto Carreiro. Isso. E aí a gente planejou a viagem, tipo, caraca, eles vão ficar loucos, né? Que tipo a Disney do Brasil, vão pirar, vão ficar loucos. E aí chegou lá no Beto Carreiro, aquele monte de fila. Os brinquedos, eu não tive coragem de deixar eles irem no brinquedo, porque os brinquedos tudo maluco. Sim. Não tive coragem. E aí a gente lá naquele meio daquela empolgação, e aí, vocês gostaram daqui? Mãe, adorei, mas prefiro Caldas Novas. Foi, é isso. Mas prefiro Caldas Novas. Então, acabou que eles foram acompanhando a gente, assim, nessa... Por mais que a gente tenha tido condição de dar algo melhor do que os nossos pais deram pra gente, eles cresceram muito com essa pegada de construção. E até hoje, né? Eles têm muito essa pegada de construção, né? Mesada, por exemplo, o Léo tem uma política aqui, tipo, não vou dar dinheiro pra menino sem fazer nada, né? Eu fico com dó dos bichinhos, querendo dar a mesada deles, e o Léo é mais rígido nessa parte, assim, então você quer mesada, mas então ajuda nas tarefas de casa, anota, enfim. Aí tem uns critérios aí que estabelece. E aí eu acho que foi muito dessa nossa experiência, do que a gente viveu. Isso, a gente foi vivendo e foi aprendendo e vendo o que funcionava, o que não funcionava, né? A parceria tem funcionado, né? O que que você acha que, beleza, assim, casamos imaturos, criancinhas, nos aventuramos, assumimos um monte de dívida, aí veio o estresse da dívida, conseguimos vencer a parte dos 7 anos, a crise dos 7 anos, tivemos momentos marcantes aí nesse meio dessas dívidas, né, de tentar quitar essas dívidas. A família, inclusive a família inteira ajudou. Sim. A Mariana foi um bração aí pra gente, a sua irmã, né? Então a família acabou se mobilizando e ajudando. E eu acho que a gente tá vivendo uma fase muito boa, assim. Tem uns 4 anos, assim, que eu acho que a gente tá numa fase bem, né? Os meninos cresceram, e eu acho que a gente tá numa fase bem legal. O que você acha que deu essa virada, assim, pra gente ir pra essa nova fase do casamento, que é uma fase, assim, de mais curtir? Hoje eu vejo muita gente, assim, nessa fase de curtição, de namorar, de voltar a namorar, né? De fazer programas mais sozinhos, de priorizar a gente, que era uma coisa, assim, uma coisa que eu detestava, assim. Eu sempre fui muito mais livre, o Léo foi mais apegado aos meninos. Então, às vezes, quando eu queria fazer um passeio só com ele, eu tinha que convencer os meninos a convencer ele a ir. Então, eu negociava com os meninos, pra falar assim, não, pai, vai, por favor, pai, vai. Pra ele querer ir, porque pra ele era tipo assim, não posso sair sem os meninos. Ele se achava só sem os meninos. Então, e hoje isso mudou, eu sinto que a gente se prioriza mais. O que você acha, assim, que foi essa virada? Eu vou começar com a ideia de um benefício que teve com essa virada. Foi DR. Que eu tô até sentindo falta, eu acho, porque é estressante, né? É chato, Só não tá tendo mais DR pra mim, acho que é por isso que eu tô mais leve. Mas a gente tinha muita DR? Meu Deus do céu, todo dia não recebi flores, não posso viajar, você só quer viajar só com ele, você só quer sair se for com os meninos.
você tá Entendi. demorando. Adotado. Meu Deus, pois é. Ou seja, talvez a falta de DR tenha deixado um pouco mais tranquilo para poder ser mais eu, assim. Entendi. Então a dica é não chame seu marido para ter DR. Isso aí já é uma ajuda Tá. muito legal. É, Não, mas no geral, assim, qual foi a pergunta? O que foi a virada? Oh, meu Eu fiquei Deus. emocionado aqui com a ideia de não ter Porque mais tá doido pra DR. ter uma DR hoje. O que foi a virada? Assim, o que você acha que a gente... O que fez a gente chegar nessa nova etapa do casamento? De se curtir mais, de namorar mais, de estar mais perto, de se priorizar mais? Primeiro que eu acho que a ideia dos meninos estar um pouco mais independente ajuda um pouco, né? Porque quando eu falo por mim, né? A fase, então. Porque por mim, a ideia de eu poder hoje em dia sair e saber que um vai cuidar do outro e tem condição de, sei lá, se ajudarem sem a gente estar perto, e me deixa mais tranquilo. Igual você falou, eu sempre fui um cara mais próximo ali, né? Mais grudento dos meninos, né? Mas de estar ali perto. Então, o fato da fase deles estar mais tranquila, pra mim já me deixa mais tranquilo pra poder falar assim, não, agora realmente eu não preciso mais ficar doido aqui, então eu posso me concentrar 100%. Se antigamente eu concentrava 50 em você, 50 neles, né? Agora eu já consigo fazer um pouco mais pra cá, né? 70%. As pessoas vindo isso devem, gente, essa mulher é uma louca, né? Pois tipo, é. é uma mãe desnaturada, Como assim? Não, ele mas... que cuida dos meninos, ele se preocupa com tudo, e ela não tá nem aí com os meninos. Mas eu, assim, não tenho vergonha de dizer, sempre fui muito mais livre, sempre me achei muito mais livre, assim. Eu cuido muito dos meninos, sempre me acho uma mãezona, mas até eles mesmos percebem, assim, essa coisa o colo é mais o Léo mesmo, porque você é mais o... A gente já falou sobre isso, né? Acho que tem da criação também, né? Porque você teve uma criação um pouco mais te dando mais autonomia, né? Não porque sua mãe queria, mas pela condição que era o dia a dia de sua mãe e de seus pais, né? Já minha mãe me levou na escola, eu tinha 16 anos. Eu com 16 anos, minha mãe me levava na escola. Aí depois que minha irmã, a Janaína, que, né, pegou mais um pouco disso aí. Aí a sua mãe deixou te levar e mandou sua irmã te levar. Isso, é tipo isso, nesse sentido. 16 é muito, mas uns 14 ali era mais ou menos isso. E aqui, hoje em dia, rola essa briga com os meninos, porque os meninos conseguiram adquirir o direito de ir na padaria. Tem isso. meses, o Davi tem 15 anos, tem É. alguns meses que ele vai na padaria sozinho. Então, ou seja, para fechar a ideia da criação, né? Então, ou seja, cada um teve uma criação diferente. A sua foi um pouco mais da liberdade, da espaço para ele. Eu já sou assim, deixa eu ver o que tá fazendo. Faz mais pertinho de mim aqui, né? Então... Mas então a fase dos meninos contribuiu? Tem mais alguma coisa que você acha que contribuiu? Então essa fase que a gente tá vivendo agora? É um conjunto, sim. A fase dos meninos me despreocupa um pouco mais. Eu poder me concentrar um pouco mais na gente em si, né? Coisas que eu queria fazer de repente. Sei lá, tô aqui do nada, vou te buscar no trabalho. Eu já fazia isso, mas eu fazia isso com eles. Então você ser mais assim, fazer coisas mais repentinas, sem ser tão programado. Justamente. Porque você consegue sair daquele foco na minha cabeça, né? Que era o foco mais emergencial. Meu Deus do céu, ela sabe voltar do trabalho para casa. Meus filhos, eu tenho que saber se, sei lá, se não vão se perder em alguma coisa aí, né? Com alguém em algum lugar. Então, meu foco maior era para eles. Então, acabar que fazia isso, né? Esse impedimento da gente ter esses momentos mais... E a terapia, você acha que não contribuiu, não? A terapia, meu terapeuta é gente boa. Mas eu digo que ajudou, mas não sei se foi isso tudo não, sabe? Eu sou um cara muito tranquilo, você sabe disso. Você sabe que eu consigo fazer minha autoterapia e funciona, né? Ele tem dessa, que ele mesmo se diagnostica, ele que faz a autoavaliação. Isso, eu sou muito bom com isso, eu devia ser médico também, mas... Mas agora o meu feedback é que a terapia ajudou muito e que foi uma virada, assim. Eu acho que foi uma virada. Tinha uma coisa, por exemplo, que você falava que me causava muito ranço, Nossa. que é assim, eu conheço mais de você do que você mesma. Você falava essa frase. Isso mas sem maldade. Me irritava. Não, eu sei, mas me irritava profundamente, né? Porque eu falava tudo aquilo pra você, assim, tipo, é como se você não estivesse se importando, né? Com o que eu penso. Você já sabe, então você não se importa. Mas hoje, e aí, é claro que também era a minha cabeça de imatura naquela época de receber dessa forma, né? Isso. Mas hoje, você, além de não repetir essa frase mais, você substituiu essa frase. Tem uma frase assim que você sempre tá, nas últimas crises existenciais que eu tive aqui, você sempre falou que é assim, como é que você tá se sentindo? Mas e como é que você tá se sentindo? Eu conto pra você a situação, e aí falo, vomito aquilo tudo, aí depois que eu falei tudo, aí você fala, umas 3 vezes você já fez isso. Aí você fala assim, mas como você tá se sentindo? E só a mudança dessa frase já me dá uma coisa de que, nossa, ele se importa em saber, independente se eu tô certa ou errada na discussão, ele se importa em saber como eu tô me sentindo. E isso é importante para toda mulher, eu acho.
que isso é importante. Às vezes, tem altos memes na internet, assim, que falam muito sobre isso, mas às vezes a mulher quer falar, ela não quer a solução. Ela não quer a solução, ela só quer verbalizar, ela só quer tirar todo aquele sentimento, né? E muitas vezes a gente não tem esse espaço pra fazer isso, né? Porque quando fala, aí se eu falo, aí vem uma frase dessa, assim, tipo, de eu sei mais de você do que você mesmo, então, tipo, eu não preciso falar mais nada, já que tu sabe, né? Então, só o ato de falar isso, assim, tipo, mas como você tá se sentindo? Já mostra, assim, que você tá preocupado e que você quer ouvir, né? Eu vejo isso aí com um olhar próximo disso aí. Primeiro que eu acho que eu tô com o meu diploma já certo já então, né? Que eu já tô tão assim, né, avançado, né? Não, meu Meu Deus. diploma Mas, de terapeuta. queima o arroz. Não vou ficar falando bem aqui de você. Queima o arroz. Eu queimo arroz com... Joga as roupas no meio da casa. mas isso aí é pra mostrar que as coisas ainda têm um pouco de sentido ainda no mundo, né? Não vou falar bem de você. Não, porque tem uma coisa meio tênue aí. Porque vou começar falando da questão de eu conheço você mais que si mesmo, né? Que você mesmo. Não, amor, não tenta Deixa justificar eu falar que isso. não é justificar não. É só pra dar um Essa frase é ponderamento. tóxica. Vai dar um ponderamento, isso que eu agora. Porque para não deixar a ideia no ar aqui de aquele cara tóxico, né? Que quer controlar, né? Por mais que eu falasse isso, eu falava isso pensando em você. É um cara tóxico falando também. Porém, no meio disso, eu nunca te privei, nem te deixava ficar sem voz, né? Você queria sair, eu não falava nada. Eu sempre fui tranquilo, mente aberta e tudo mais. Você queria comprar uma coisa? Também não falava nada. Vamos fazer uma coisa juntos? Vamos lá. Então, assim, eu sempre tive ali o cara sensato. Sim. Então, a questão do tóxico, na minha cabeça, se você me fala. Não. Então, ou seja, eu digo assim, só pra não deixar a coisa no ar, né? De que a única coisa que eu tenho de ruim é queimar o arroz, mas fora isso, tá tudo certo. Porque, rapidinho, é porque assim, quando eu falava isso, era no sentido mais de eu conheço muito bem você e sei como cuidar de você, na minha cabeça. Mas não que eu ia te privar de alguma coisa, tirar seus direitos de ir e vir, ou fazer o que você quisesse fazer, né? Sim. Porque você sempre teve liberdade em tudo. Vou mudar de emprego? Manda ver. Vou estudar, então, vou ver. Vou sair? Faz o quê? Vou chamar as amigas? Vai, seja feliz, né? Então, ou seja, nunca teve isso. Aí agora, talvez eu tenha mudado a forma verbal de falar, né? Eu nem tinha percebido isso. Mas o meu pensamento continua o mesmo, de que eu conheço você há 15, 16 anos. Então, eu sei um dia que você tá chateado e um dia que você não tá. Mas eu não te impeço de nada, né? Não, mas eu vou te... Não é nem só porque... Quando a gente fala assim que é uma frase tóxica, até legal, né? Vamos até... Agora vai virar um papo assim, bem que a gente... Isso. Quando a gente fala que essa frase é tóxica, primeiro, não necessariamente o cara é um cara tóxico consciente. Às vezes ele tá tendo uma ação tóxica, mas sem ser consciente. Isso, por isso que eu levantei isso. De maneira inconsciente, joga aquilo ali. E principalmente, às vezes, quando uma mulher tá fragilizada. Sim. Porque se a mulher tá fragilizada e ela não tem mesmo um autoconhecimento, que eu acho que é o que eu tenho hoje, Sim. que eu não tinha naquela época, né? Então, se ela não tiver o autoconhecimento, ela escuta uma frase dessa, então ela fica vivendo muito à mercê do que o parceiro, do que o outro acha que tem que ser pra ela. Sim, e isso não é saudável. E olha só a mudança que tem, por exemplo, hoje, nessa frase que eu vejo muito. Antes, quando você falava essa frase, por mais que você falasse de forma inocente, de maneira inocente, por aquele momento eu não ter a maturidade que eu tenho hoje, quando você falava aquilo, eu me colocava muito num lugar assim, então eu te conheço mais do que você mesma. As minhas intuições, as minhas vontades, eu acabava reprimindo. Porque eu pensava assim, não, eu não tô sabendo bem o que eu tô fazendo. Então, deixa eu perguntar aqui pro Léo. Sim. Deixa eu checar aqui com o Léo. Então, eu acabava me reprimindo. Sim. Então, coisas que eu queria fazer, eu adormecia porque eu não me sentia segura comigo mesma de fazer. Aí, olha a diferença do que acontece hoje. Hoje, quando eu quero fazer alguma coisa e eu vou te consultar, e aí eu demonstro uma vulnerabilidade, assim, amor, tô com medo. Amor, tô com receio de fazer isso. Ao invés de você falar assim, vai lá que eu te conheço mais do que você mesma, vai lá. Aí você fala assim, você fala, eu te conheço, mas eu sei que você dá conta. Aline, quantas vezes você não fez isso? Cara, você tá com medo de quê? Vai lá. Do que você tá com medo? É de rirem de você? Se rir, você vai fazer isso, isso e isso. Do que esse trabalho novo do digital, né? Vem muito do impulsionamento que você tá dando, dessa segurança que você tá dando, mas você tá afirmando algo e não reprimindo, sabe? Sim. Então, é muito... E eu acho que isso é fruto de uma maturidade sua, de me dar esse espaço para que eu possa ser vulnerável, né? Falar as minhas fragilidades para você. E de uma maturidade minha também, de me conhecer ao ponto, assim, de por mais que eu escute você, eu faço um filtro aqui também, né? Então, por isso que a frase é tóxica, porque ainda assim continua, você não pode falar isso. Sim, eu levantei justamente não por pode isso. Falar. Então, por isso que eu tô falando, eu levantei justamente por isso, para trazer essa ideia de que, no meu caso, eu fazia o erro, verbalmente falando, né?
Mas ao redor, as consequências e tudo, não era com esse peso Não. de te privar de nada, Isso, de pra te me manipular. reprimir, Isso, de isso. te manipular. Então, só Sim. pra a gente ficar alinhado. Porque DR hoje por causa disso, não. Mas então, você, mulher, se seu marido fala isso, eu te conheço mais do que você mesma, não precisa separar, mas vai atrás de fazer um autoconhecimento aí para que você se conheça para poder falar para ele de fato e não esperar ele dizer para você o que você é, o que você deixa de ser, o que você gosta ou não gosta. É. Tá, amor? O que você acha? Eu já tô treinado já. Pega aqui. Beleza. Já caminhando aqui, então, para o final, o nosso encerramento, eu queria, assim, que a gente fizesse uma reflexão de uma descoberta, assim, desses 16 anos, assim. Qual foi a maior descoberta que faz com que a gente queira permanecer ainda mais 16 e mais 16 e mais 16, assim? O que você olha para essa relação e para mim que te dá essa coisa de quero passar mais 20, 30, 40 a eternidade com ela, além de ser até a morte os separe, né? Porque ele só vai separar de mim quando morrer, né? Então, Isso, entendi. além disso, Esse é complexo, né? Porque assim, a ideia é que a gente passou por muita coisa, a gente aprendeu muita coisa. Dentro disso, hoje em dia eu vejo que funciona e dá para continuar funcionando. Eu falo isso dias com você, né? Que dá para continuar funcionando com certeza, porque acho que a gente chegou numa época, num período que a gente, eu sei que eu posso contar com você para construções. Construções qualquer uma. A gente sabe um com o outro que se eu quiser mudar de carreira, que se a gente quiser largar o emprego, a gente tem essa confiança no outro. Então, isso aí é uma base muito forte. A gente saber que a gente pode contar. E eu sei que sem você hoje em dia, eu voltaria a estar perdido, começaria do zero, então não faz sentido. Parceiro, né? E se você me doaria um rim? Com certeza. Se você cuidar bem do seu, agora, eu ver assim, ela cuidou muito. Porque talvez eu precise de um rim. Se eu precisar, você vai me doar? Tá gravado? Depende. Você vai continuar cuidando do seu agora, vai não perder rápido? Você vê você fazendo loucuras aí, não. Mas é isso. A ideia é essa. Eu saber que você doaria um rim e eu também para você, tranquilamente. A gente não teria problemas em se doar além um pro outro, né? Porque a gente já foi testado. A gente não tá naquele período mais de tem que guardar dinheiro escondido porque ela não pode saber. E teve esse período? Não, é o que dizem, né? As pessoas falam isso, né? Então, a gente passou por isso que eu nem vi, mas entendi, tudo bem. Eu também não vi. Eu tô preocupada. É isso. Então, porque assim, eu não vi também. Pois é, agora a gente não precisa nem ver porque não faz sentido mais, né? Tá. As contas são juntas. Então, ou seja, os planos que a gente tem para fazer, que a gente está fazendo, a gente tem essa segurança, né? Nós temos essa segurança e, não sei, cada dia que passa a gente tem brincadeiras novas, a gente tem momentos bons, né? Por mais dinâmico que seja o dia, mais cansativo que seja, a gente volta, se olha e, não sei, se a palavra se a gente se reencontra todos os dias um pouquinho mais, né? Sim. Então acho que é isso. Eu gosto dessa palavra, se reencontra. Eu acho que fez muito sentido ela. Eu acho que a maior descoberta, eu sentia muito no início que a gente tinha muita sede de dar certo, mas a gente tinha planos separados. Então, Sim. Eu construía uma coisa aqui com o meu projeto, com as minhas idealizações, que eram totalmente opostas da sua. E aí, por mais que a gente estivesse olhando para o mesmo lugar, que era vamos fazer essa família e esse casal dar certo, a gente tinha planos distintos. Sim. Então, o esforço que eu tinha para o meu plano dar certo era muito grande. E o esforço que você tinha para o seu dar certo era muito grande. Então, hoje, e não tem muito tempo, acho que faz pouco tempo que a gente conseguiu ajustar isso. De olhar para a mesma direção e dividir essa carga. Dividir não só a carga de tarefas, porque eu acho que isso a gente fez muito bem. Você, pelo menos, nunca existiu aqui em casa, assim, tipo, coisa de homem, coisa de mulher. Tudo o que tem para fazer a gente faz. Então, todo o trabalho que tem para fazer com os meninos, com a casa, é tudo a gente fazendo junto, né? Então, as tarefas sempre foi uma coisa que a gente dividiu muito bem. Mas o que eu acho que a gente passou a dividir agora que mudou foi a carga emocional. Isso. Então, toda essa carga emocional a gente passou a dividir. Então, se eu estou muito focada em um projeto pessoal de idealização minha, por exemplo, toda a parte de pressão, de dúvidas, de validação, eu compartilho com você e ali você me encoraja ou você me desencoraja. Fala assim, não, isso aqui não vai dar certo, muda o rumo, vamos para outro lugar. E você passou a fazer isso também com os seus projetos. E aí eu acho que a gente se encontrou. Então, os nossos... Não é nem que a gente olhava para caminhos diferentes, a gente olhava para o mesmo lugar, mas os nossos planos eram diferentes. Aí, no momento que a gente uniu, ficou leve. Essa junção, do que a gente falou nós dois aqui, na minha cabeça, a gente se sentir mais seguro um com o outro e com a segurança a gente poder falar mais sobre o rumo que a gente está querendo tomar. Você está querendo mudar de carreira, você pode chegar em mim e falar
Porque você tem segurança em saber que eu vou saber ouvir e vou te ajudar, né? Uhum. Aí, da mesma forma eu. Então é isso mesmo. E bora pra Las Vegas? Vamos, velhinhos, né? Velhinhos. Isso aí. Gastar Sem, todo o nosso dinheiro no cassino? sem drogas ilícitas. Não, com drogas ilícitas. Vai ter que cortar essa parte. Vai ter isso. Que isso, Não né? pode falar drogas ilícitas Não. no YouTube? Claro que não, isso aí Ah, é tá. apologia. Então não, eu vou cortar essa parte. Meu Amor, Deus. se você pudesse, então, dar um conselho pra quem tá ouvindo, principalmente pro homem, né? Assim, mais nessa tua perspectiva de homem, de algo que possa ser valioso pra resgatar o casal diante das dificuldades que todo casal vai passar, porque todo casamento passa por dificuldade. Então, se você pudesse dar um conselho pra esse cara, assim, o que seria, assim, pra ajudar a resgatar o casamento e permanecer firme mesmo em momentos de tantas dificuldades? O que seria, assim, uma coisa? Eu não sei se então, talvez focar na família. Pega ali, por exemplo, essa semana vou fazer mais com os meus filhos. Essa semana vou olhar diferente para minha esposa. Cada semana que passar, eu vou trabalhar melhor essa coisa da família mesmo. Vou sentar mais com eles, vou ter mais momentos em grupo com eles, né? Sair da ideia de só porque eu cheguei cansado, eu mereço descansar. Não, cheguei cansado, mas eu não tive tempo de qualidade com a minha família. Então, eu vou primeiro ter esse tempo para depois descansar. Então, priorizar um pouco mais esses momentos com a família, principalmente com os filhos, né? Porque eles têm um entendimento menor, né, do que é presença paterna, né? Se você não tem essa presença maior assim, acaba que você não vai ter bons filhos lá na frente. E com isso, você desonera a sua esposa, que talvez esteja mais com esse papel, então você consegue fazer com que sua esposa te veja diferente também, então automaticamente fazer isso. É fazer a roda girar. É você focar literalmente na isso família. que eu ia falar. Então, assim, pra você, eu ia te perguntar, né? Então, pra você, o principal valor, o pilar é esse, assim, é da família. Mesmo, e família, quando você fala família, não é só quem tem filho, é família, Não. é o que estão construindo É ali, isso. né? É a ideia de proximidade com quem está ao teu redor. Se a tua família são seus amigos, tenha mais momentos, tenha mais... Tempo de qualidade. É isso. É o tempo de qualidade. Seria isso. Eu também, eu acho também que isso foi o que ajudou muito a gente, porque é o que resgata, é o que dá sentido. No momento em que dá vontade da gente jogar tudo pro, tô cansado, vou largar tudo. Mas peraí, o que é esse tudo? Isso. Aí quando a gente olha, aí a gente consegue ver o valor do tudo que a gente construiu, e aí às vezes a ausência de dinheiro ou a falta de entendimento de alinhamento acaba ficando mínimo diante do tudo. Mas tem que ser uma coisa também, igual você falou, tem que ser uma coisa de ambos, né, amor? Isso. Não adianta também eu fazer esse papel aqui sozinha. Sim. Se eu, mulher, fizer esse papel sozinha, de tentar lutar com essa família só, vai ser só uma pessoa estressada. É isso. E o casal vai estar desalinhado. Tem que você... trazer essa lógica de fazer a roda girar, como você disse, né? É isso, porque se você chega, trabalhei, fiz meu papel ali de sustentar a minha família, mas se você chega e não lava uma louça com sua esposa, pequenas coisas, quer dizer, não repassa uma atividade com sua família, com seus filhos, não senta e vê como é que foi as amizades da sua filha na escola. Não vê como é que foi o dia da tua esposa. Acaba que você perde tudo os momentos especiais. Aí, daqui 10 anos eu tenho dinheiro suficiente para viver bem. Mas viver bem o quê? Se a sua família já foi destruída no meio caminho? Né? Você não fez uma estrutura familiar. Então não adianta você lá na frente ter dinheiro, a questão do dinheiro não traz felicidade. Porque você vai ter dinheiro, mas você não tem uma base que foi sustentada, uma base que foi ali trabalhada para usufruir esse dinheiro. Então família, é isso, focar nesses momentos familiares. Legal. E se você pudesse voltar lá no Léo de 23 anos, que foi o Léo que casou, o que você falaria para esse Léo lá de 23 anos para não me empurrar tanto e não me trazer tantos problemas? Nossa, complexo isso aí, né? Pra Aline, de 20 anos, eu acho que eu diria assim, tenha paciência, a gente tá crescendo junto. Muitas vezes eu acho que eu cobrei de você uma maturidade que eu também não tinha. E que ia ser uma maturidade que você ia adquirir no decorrer do tempo, no decorrer da vivência, e que a gente fosse se alinhando e se conhecendo mais, né? Então, eu diria pra ela ter paciência que o processo de crescimento estava acontecendo junto. Não sei, isso parece minha pegadinha, porque entra na questão mesmo daquela coisa do homem não saber dizer os seus erros, né? Mas então pra você foi tudo perfeito. Então, assim, eu fiz tudo que Tem que cortar esse pedaço, eu fiz tudo que eu podia fazer da melhor forma que eu podia fazer, pensando nas pessoas ao meu redor, me deixando... Amor, não calma. baixa minha cara, você tá vendo tão bem. Não, é isso, mas eu me anulei muitas vezes para as pessoas ao meu redor. Então, ou seja, tudo que eu podia fazer,
eu fiz. Então tu não faria nada de diferente. Não, peculiaridades, né? Sei lá, um dia ou outro que você falou, vamos sair, eu teria ido. Mas assim, nada na grandiosidade, assim, né? Porque foi imaturidade, não tem como a gente falar assim, junta dinheiro, sei lá, pede ela em casamento antes, não sei, coisas assim, não tinha como a gente saber, porque isso aí vai vindo agora com maturidade. Então, ou seja, mudança assim, uma dica pro Léo do passado, eu acho que não teria, não. Eu sempre fui um cara muito, Ai, gente. muito sempre. Essa é a maior prova da diferença do perfil de um homem e de uma mulher. Porque a mulher, ela sempre vai achar que tem como fazer algo diferente, tem como fazer algo melhor, E o homem não. O homem, ele é muito linear, não sei a palavra, assim, mas o cara é tão estável, assim, que não precisa de nada. Não precisa de nada, não precisa mudar nada. O Léo de 20 anos, nossa, não mudaria nada. Caraca, amor. Sou perfeito. É perfeito, é a perfeição em pessoa. Entendi. Esse é você, esse cara é você. Mas é isso mesmo. É isso. Gente, esse foi o terceiro episódio do Ops, desculpa o áudio longo, eu vou ter que cortar aqui, né? Porque o áudio, além de já estar longo demais, o Léo já tá se achando demais e eu não vou poder prolongar deixando ele se achar demais desse jeito. Fora tudo isso que ele queima o arroz, ele deixa a roupa jogada no meio da casa. Quando eu falo que quero jantar fora, ele pega a mesa e coloca lá na área e acha que isso é jantar fora. Ele faz esse tipo de coisa. Brincadeira, amor. Feliz de 16 anos. Feliz. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Tá sendo muito especial esse momento aqui. A gente tá fazendo esses papos assim de forma bem descontraída mesmo. Então, você que tá ouvindo, se tem interesse assim em algum assunto mais específico, comenta aqui no vídeo, que a gente sempre vai ter o cuidado de olhar os comentários e trazer pauta conforme vocês estão pedindo. Se gostou, curte o vídeo, compartilha, porque é isso que faz com que mais pessoas tenham acesso e aí a gente vai ganhando assim mesmo visibilidade, crescimento aí no canal. Então, muito obrigado. Foi um episódio assim bem íntimo, bem para trazer assim um pouco da nossa vivência. Espero que tenha agregado quem ouviu. Um abraço e até o próximo episódio. Parabéns, amor. Você arrasou. Toca aqui. Todo mundo que vem aqui